verso grande, mas precisava falar tudo aqui até o 22. Vamos orar nessa noite, que o Senhor Deus possa nos abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, venha nos abençoar poderosamente, Pai Santo, nos dá entendimento da Tua palavra, nos dá graça, nos dá força, e cada dia mais possamos, Pai, aprender a Tua santa e gloriosa palavra, Pai Santo. Faça presença aqui, Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai Santo. Perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Não somos nada, somos totalmente dependentes do Senhor, Pai Santo. Fica conosco, nos abençoa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui é interessante essa história aqui de Ruth, o livro de Ruth aqui, nos mostra o trabalhar de Deus como um trabalhar diferente dos padrões humanos, os padrões terrenos. Foge de toda a realidade que a gente pode pensar. A história de Ruth aqui acontece cerca de 1380 e 1050 antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, qual o período que eles estavam? Qual o período que esse livro foi escrito? Aqui, muitos estudiosos consideram que Ruth foi escrito talvez por Samuel. Então, isso é uma afirmação que os estudiosos falam, mas não sabe certamente se foi Samuel mesmo que escreveu o livro de Ruth. Então, esse livro foi escrito na época dos juízes. Não tinha rei sobre Israel, então quem comandava eram os juízes. E aqui é interessante, se a gente ler aqui Juízes 21 e 25, a gente vai ter mais ou menos o panorama de como era no tempo dos juízes. Se a gente ler aqui em Juízes 21 e 25, vai falar, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então não havia rei em Israel, então cada um agia por si próprio e tomava suas próprias decisões, como lhe parecia certo. Então a gente podemos ver que eles estavam fora do quê? Fora da presença de Deus, fora dos planos de Deus. Então aqui, isso daqui é importante para os irmãos, que as decisões humanas, geralmente, pessoas tomam decisões sem consultar a Deus. As pessoas acham que são senhores de si e podem escolher o que é melhor para a sua vida, o que é melhor para o seu caminho, e eles tomam o seu rumo próprio, sem a direção de Deus, sem a presença de Deus na vida deles. Isso acaba, de certa maneira, trazendo consequências que muitas vezes são consequências danosas, que nós, muitas vezes, não conseguimos o quê? Recuperar, voltar, porque nós caímos com as nossas escolhas. Muitas vezes, quem conhece tudo é Deus. E quando nós colocamos nós na frente de Deus, as consequências são danosas. São, às vezes, muitas vezes, irreversíveis. Então, por isso precisamos o quê? Ter sempre o nosso Deus como nosso guia. O Espírito Santo vem nos guiar. E aqui é interessante essa história que mostra como uma decisão errada, muitas vezes, pode ter consequências danosas para a vida e a vida do cristão. Então, aqui, a história de Ruth aqui começa com o quê? Começa ali, no livro de Ruth, começa em Belém, Efrata. Belém significava casa do pão. Então, Belém significava casa do pão. E lá, naquela época, houve uma fome muito grande. Por causa do quê? Por causa da desobediência do povo. Quando o povo obedecia a Deus, o Senhor Deus concedia as bênçãos sobre o povo, só que o povo começou a desviar seus pensamentos, adorar outros deuses e, por consequência, o Senhor Deus tirou a mão deles. E eles ficavam o quê? À mercê do mundo, à mercê de toda a situação. As bênçãos de Deus não estavam na vida deles. Então começaram ali naquele momento a passar por momentos de dificuldade. Aonde que era chamada casa do pão, agora não tinha pão mais para comer. Então estava tendo o quê? Uma fome ali naquele lugar. E quando teve essa fome, aqui se a gente pegar no verso 1, vai falar, na época dos juízes houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com sua mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então aqui é interessante que era uma família de Israel. Decidiram
se mudar para um local sem consultar nada. Lá está parecendo que lá tem pão, lá tem trabalho, lá tem jeito da gente continuar e ter uma vida mais saudável. Vamos para lá. Então Elimeleque pega toda a sua família, sua mulher, seus 2 filhos e muda-se para o quê? Para aqui Moabe, para as terras de Moabe. O significado de Elimeleque é: meu Deus é rei. Então podemos ver que Elimeleque tinha um nome aqui bíblico e ele era servo do Senhor Deus. Mas por escolhas erradas, muitas vezes nós somos servos de Deus, mas não damos ouvido à voz de Deus. E acabamos por consequências danosas na nossa vida. Tantas ações precipitadas que a gente toma na nossa vida sem pedir a direção de Deus. E Elimeleque ali pega ali seus 2 filhos, sua mulher, e busca ali serviço, trabalho, alimento em outro lugar aqui. Aqui é muito interessante aqui, irmãos, falar que a Bíblia, nos Evangelhos segundo São Mateus, capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, aqui, lembrando, esse foi o sermão da montanha que o seu próprio Senhor Jesus Cristo falou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aqui nos mostra que nós não somos fortes, diferente de todas as pregações, de todas as coisas que acontecem no mundo de hoje. Hoje, quando nós vamos em alguma igreja, muitas vezes estão sendo o quê? Ensinados coach, né? Quem já ouviu falar de coach? Você tem um poder nas suas mãos, você pode, você consegue, você. E as pessoas acabam confiando mais neles mesmos que no próprio Senhor Deus. E a Bíblia, diferente do que é pregado nesses livros de ajuda pessoais, que as pessoas leem e falam, você pode, você consegue, isso, aquilo, diferente, a Bíblia prega ao contrário. O que a Bíblia prega? Você não consegue. Por quê? Sem Deus nós não conseguimos nada. Sem Deus a gente não é nada. Então a Bíblia prega ao contrário. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, falou: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Então aqui os pobres de espírito, no sentido, quando você tem a ideia de pobreza, a pobreza é falta do quê? Falta de riqueza, não é? Então sempre quando uma pessoa é pobre em alguma coisa, ela tem falta de alguma coisa. Aquela pessoa é pobre em matemática, então ela não sabe nada de matemática. Ela é pobre nisso, ela não tem essa dificuldade. Pobre em dinheiro, ela não tem dinheiro. Então ela é pobre. Quando o Senhor Jesus Cristo falou, bem-aventurados os pobres de espírito, são as pessoas que necessitam do Espírito Santo de Deus nas vidas deles. Então a gente não tem o Espírito de Deus, completo na nossa vida, a gente busca cada dia mais. Porque a gente não é perfeito. Todas as vezes a gente está pecando, está falhando, falando, Senhor Jesus Cristo, me perdoa, me ajuda, eu preciso caminhar, eu preciso ter uma mudança de vida, eu preciso ser mais do Senhor. E a gente nota aquela dependência, aquela pobreza, que a gente depende cada dia mais do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, pregou isso no Sermão do Monte, falou, bem-aventurados que reconhecem que necessitam em tudo do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Então nós necessitamos da presença do Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as dificuldades, todos os problemas, que nós não tentamos agir pelas nossas próprias forças. Como Elimeleque falou, eu vou para a terra lá porque lá tá bom, mas não consultou a Deus, não perguntou se era da permissão de Deus, não viu se isso era melhor para a vida dele. E essas consequências de decisões erradas afetam a nossa vida, muitas vezes para sempre. Como eu já falei várias vezes, quem enxerga depois da curva é somente Deus. Como eu já preguei várias vezes, falei, se a gente estiver com um carro, a gente for fazer uma ultrapassagem e tiver uma curva lá na frente, a gente não sabe se está vindo um carro lá. Mas o Senhor Jesus Cristo conhece além da curva. Muitas vezes você pede algo para Deus, ou acha que você realizando tal coisa vai dar certo,
mas quem conhece o futuro, quem planeja tudo, quem sabe das coisas é Deus. Então, muitas vezes, você está pensando que está escolhendo um pão, mas está pedindo uma pedra para Deus. O Senhor Deus muitas vezes não concede para você, porque Ele te ama, e Ele não quer você caído lá depois. Não quer ver você caído. E aqui vemos que Elimeleque tomou uma ação precipitada. Tomou essa ação precipitada e levou toda a sua família ali para morar em Moabe. Moabe, quem conhece a cidade de Moabe? A gente já estudou aqui na escola dominical sobre Moabe. Os moabitas eram da geração de Ló. Quem lembra da geração de Ló? Quem que era Ló? Era sobrinho de Abraão. Então Ló era sobrinho de Abraão. No entanto, Ló, Deus, por amor a Abraão, salvou quem? A família de Ló. Ló, quem lembra da mulher dele que olhou para trás? Sodoma e Gomorra foram destruídos e eles seguiram o caminho, sua mulher virou uma estátua de sal. Aqui podemos ver que depois que a mulher dele ficou para trás, a filha mais velha, num ato totalmente errado, teve um filho com o próprio pai. A gente lê através da Bíblia. Então essa nação nasceu, a nação dos Moabitas, através da geração de Ló, da filha mais velha de Ló. Podemos ver que uma ação totalmente ali já foi concebido em pecado. Então aquela nação era vista pelos israelitas como uma nação depravada, cheia de coisas erradas, adoração a deuses falsos e toda forma de desprezos. E além disso, tinha uma rixa ainda deles. Quem se lembra, quando o povo estava ali no Egito, em Êxodo, estava ali, saiu do Egito, estava ali no Êxodo, ali, no deserto. Quando eles estavam para entrar em Canaã, quem que queria impedir eles de entrar na terra prometida? O povo de Moabe. Os moabitas, através do seu rei, falou para Balaão amaldiçoar o povo. Então os moabitas não queriam que Israel entrasse na terra prometida. Então a rixa já vinha muito antes. Muito antes. Então era algo que o povo não aceitava, o povo de Israel. Não queria o povo de Israel. E olha onde que ele escolheu estar. Uma decisão totalmente o quê? Errada ali, né? Então vemos que eles foram morar nessa cidade de Moabe. Então, além da rivalidade, aumentavam pelo aspecto cultural e religioso. Além de eles fazerem sacrifícios totalmente errados e ter deuses o quê? Libertinos. Deuses com todas as liberdades sexuais e prazerosas. Então, o povo de Israel via como uma nação totalmente degrinida. E ali Elimeleque escolheu estar ali no meio deles. Então aqui é interessante como às vezes a nossa mente não consegue tomar decisões corretas. E a gente toma decisões baseado na nossa carne, baseada nas nossas vontades, nos nossos desejos. E muitas vezes esses desejos são errados e pecaminosos. E esses desejos acabam o quê? Nos matando. E aqui, matando tanto espiritualmente como carnalmente. Aqui Elimeleque ali, a gente vai ler o próximo aqui. Aqui é interessante, irmãos, falar aqui sobre Elimeleque, que estava totalmente sem direção e cego, e não trouxe a desgraça para si mesmo, mas para toda a sua família. Então aqui, acrescentando, Elimeleque não só trouxe a desgraça para ele mesmo, como trouxe para toda a sua família. Aqui é importante, nós, como líderes da nossa família, cabeça do lar, esposa, marido, saber fazer escolhas que agradam a Deus. Porque quando nós seguimos caminhos errados, quando nós fazemos coisas fora da vontade de Deus, a gente não só estraga nossas vidas, como estraga a vida de quem está próximo de nós. Todos sofrem as consequências de escolhas erradas. Por isso precisamos ter Deus como cabeça do lar na nossa família. Se Deus
é o principal, como a gente falou, né? Falou aqui sobre o único, né? Tu és o único. É tão fácil cantar, né? Falar assim, Deus, tu és o único para mim. Deus, único, incomparável na minha vida. Mas realmente, o Senhor Deus tem sido o único na sua vida? Você, antes de tomar suas decisões, fazer as suas decisões, você busca a Deus primeiro? Você fala com Deus, Senhor Deus, é da tua vontade? Ou você toma a sua decisão e depois você vai buscar Deus para te ajudar a sair daquele problema que você escolheu? Então temos que saber que as nossas consequências traz problemas danosos para toda a nossa vida e para a nossa família. Não só para nós, mas para os nossos familiares. Aqui eu coloquei aqui um exemplo. A gente vê, sempre que a gente vê sobre a árvore, né? A árvore genealógica. Se a gente pegar uma árvore genealógica, a gente coloca nosso pai, nossa mãe e nossos avós, e cada ramo dessa árvore se torna um irmão, se torna uma irmã, se torna um pai, uma mãe, um avô, uma avó, e essa árvore vai crescendo, não vai? Vai crescendo. E aqui é interessante notar que uma árvore, para crescer saudável, quando um ramo ali se torna infrutífero, aquele ramo mata todos os demais. E a gente é uma árvore que tem que crescer saudável, e para crescer saudável precisa estar junto ao ribeiro de água. Onde que vai falar junto ao ribeiro de água? Se a gente pegar Salmo 1, o Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. O 3 vai falar, antes é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará. E depois no 4 vai falar, não são assim os ímpios, mas são como uma moinha, o vento espalha. Aqui mostra que o salmista se compara com uma árvore, porque a árvore ali precisa do quê? Do ribeiro de água estar perto, né? Então, quando nós somos do Senhor Jesus, somos de Deus, a gente quer estar perto de Deus. Diferente do mundo, que cada vez quer estar mais longe de Deus. Mas quando você aceita o Senhor Jesus, você quer estar mais perto de Deus. Se você quer estar mais perto de Deus, você vai deixar o mundo, não vai? E você vai querer ficar mais perto de Deus. Vai querer ficar mais perto do quê? Aprender a palavra, dedicar a palavra, se libertar dos seus maus caminhos. Você não vai ficar na roda dos escarnecedores mais. Você não vai ter o desejo das ações pecaminosas do mundo. E aqui a gente nota que uma árvore plantada junto aos ribeiros de água não tem estabilidade. Por quê? Ela dá o seu fruto na estação própria. Porque ela busca ali os seus nutrientes, porque ela está próxima ao ribeiro. Quem já viu uma árvore plantada no rio, cresce tão rápido, não cresce? Porque na hora que ela precisa de água, ela tem ali para sugar. Na hora que ela precisa de nutriente, ela tem ali. E assim somos nós. Somos totalmente dependentes de Deus. Então, se Deus estiver na nossa família, se Deus estiver conosco, a nossa família vai ser abençoada. Mesmo que seus parentes ali próximos ali, seus filhos talvez não sejam crentes, mas através do Senhor Jesus Cristo na sua vida, a sua família é abençoada. E isso é interessante porque Josué, ali como um líder do povo de Deus, que ficou no lugar de Moisés, ele mostra que ele soube escolher a melhor parte, que era o Senhor Jesus Cristo. Soube escolher. No meio de todos os problemas, de tudo que tinha, Josué sempre estava à porta da tenda, ali, buscando a Deus. Buscando a Deus, sempre estava ali. E ele foi um dos... foi Josué e Caleb que teve a oportunidade do quê? De entrar para a terra prometida. Aqui podemos ver aqui em Josué 24 e 15, ele vai falar, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão vivendo.
mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Aqui mostra que Josué declarava a família dele para Deus. Isso é que a gente tem que fazer em casa, fazer na nossa família. A gente tem que declarar nossos filhos, nossa mulher, assim ao contrário também, declarar a Deus. Temos que declarar a Deus. Se a mulher tem um marido que não é cristão, mas declare a Deus. O Senhor Deus é poderoso para fazer milagres e maravilhas, como a gente vai falar aqui mais para frente aqui. É interessante que Josué falou: não importa se vocês querem servir os deuses lá do Egito, lá do Eufrates, lá, os deuses que eram egípcios. Se você quiser fazer isso, você faz. Se você quiser fazer isso, porque vocês têm a liberdade de escolher. O Senhor Jesus Cristo não força ninguém a servir a Ele. Ele não fala: você tem que ser meu filho. Se você não for meu filho, não vai ser mais de ninguém. Não existe isso. O Senhor Jesus Cristo é amor. Ele deixa a sua opção de escolha. Nós temos livre-arbítrio. Mas Josué falou: vocês podem escolher tudo, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós temos que servir a Ele, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Aqui, então no 3 aqui, morreu Elimeleque. Então Elimeleque ali morreu na cidade, fora da sua terra natal. Aqui ele foi enterrado o quê? Fora da sua terra. Ali podemos ver que era uma tristeza muito grande quando uma pessoa, a gente podemos ver que Israel tinha isso. Quando uma pessoa morria, eles faziam questão de pegar aquela pessoa e enterrar na sua cidade natal. Aqui podemos ver que a situação estava tão difícil que não voltou. Elimeleque morreu, continuou seus filhos ali a trabalhar. Então, morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com seus 2 filhos, ou 3 que eu estou lendo. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Órfã e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e seu marido. Aqui podemos ver que uma escolha errada trouxe consequências irreversíveis para a família de Noemi. Noemi perdeu seu marido e perdeu seus 2 filhos. Só sobrou as suas 2 noras. Então morreu seus 2 filhos. Aqui podemos ver que ela totalmente aqui sentiu essa dor que a gente nem pode ver uma mulher numa terra distante, fora dos caminhos ali, fora de Deus, né? Porque eles estavam numa terra totalmente que adorava outros deuses. E ela perde seu marido, depois perde seus 2 filhos. Então, se a gente continuar aqui, eu vou resumir para mim não precisar ler ali. Então, quando Noemi soube que o Senhor Deus tinha começado a o quê? Abençoar Judá novamente. Então ela ficou sabendo: olha, a terra de Israel ali está voltando a produzir, está voltando a dar alimento, e lá está prosperando de novo. Então Noemi sentiu uma vontade muito grande de voltar para sua terra. Ali podemos ver que qual que é a distância ali mais ou menos que eles estavam ali. Moabe ficava mais ou menos a leste de Israel ali. Cerca mais ou menos de um dia e pouco de viagem. Então podemos ver que ela já era senhora. Para ela voltar seria dificultoso, mas ela tomou a decisão de voltar. Eu quero voltar para minha terra. Nem que eu morra, mas eu quero voltar para onde que eu nasci. E ela decide voltar. Podemos ver que ela quer voltar e fala para as suas 2 noras: olha aqui, eu vou voltar, mas no caminho, quando eles estavam voltando, ela falou assim: olha, eu vou dispensar vocês duas não precisam voltar comigo. Vocês duas podem voltar para os seus pais, para as suas famílias, arrume outro marido, constitua família, porque se você seguir eu não posso fazer nada por vocês. Ela, de certa forma, Noemi, foi bondosa com as suas 2 noras. Por que ela foi bondosa? Porque ela falou: vocês não têm obrigação nenhuma comigo. Meus filhos morreram,
Vocês têm toda a oportunidade, são jovens ainda, têm toda a oportunidade de continuar suas vidas. E ali elas falaram que não queriam, mas ela insistiu, e aqui podemos ver que o órfão voltou. O órfão voltou à sua família. Só que Noemi não voltou. Ruth não voltou. Por que Ruth não voltou? Ruth tinha aquele apreço muito grande pela sogra, e ela falou assim, não vou voltar. E Noemi insistiu com ela, não volta. Por acaso eu, sendo senhora, ainda vou conseguir gerar um filho para ti? Não vou conseguir gerar um filho para você. Se voltar comigo, não vai ter nenhum sentido. Aí ela pegou e falou assim, aqui é interessante, que então Noemi aconselhou, veja como sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. É o 15 que eu estou lendo. Então, Noemi aconselhou, veja sua cunhada, está voltando para o povo, para o seu povo e para o seu Deus. Volte-se com ela. Então, aqui Noemi aconselhou Ruth a voltar. Aqui podemos ver que Ruth disse, porém, a ela aqui, se a gente vê no 16, 17, 18, vai falar, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aqui podemos ver que quando Noemi falou, volte, faça como a outra que voltou, órfão, fez, voltou para sua família, voltou para os seus deuses. Aqui podemos ver que Ruth não aceitou voltar. E ela falou, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aqui podemos ver a segurança que ela tinha no Deus de Israel. Quem que ensinou ela a ter essa segurança? A gente falou na escola, a sua própria sogra. Aqui mostra a importância de nós falarmos do Senhor Jesus Cristo para nossa família. Falar de Deus para os nossos parentes. Aqui podemos ver que mesmo Ruth, vendo todo o sofrimento, tudo, mas Noemi falou do Deus de Israel para ela. E ela pegou aquilo lá com firmeza. E ela conheceu quem era o Deus de Israel. Podemos ver que ali Noemi pode ter contado como o Senhor Deus de Israel era justo, santo e poderoso, e como ele agia com integridade, como é que ele fazia as coisas acontecerem, e como ele era poderoso. Podemos ver que Ruth talvez olhou e falou assim, olha, os deuses daqui não faz nada não, os deuses daqui são tudo errado, aqui faz cada coisa totalmente, eles não são justos, mas o Deus de Israel é diferente, o Deus é justo. Ele é Deus, é poderoso, ele realiza milagres mesmo. E toda a fama de Israel era conhecida pelos demais povos. Os povos tinham medo de Israel por causa do Deus de Israel. Tantas coisas que aconteciam em Israel. Quando Israel orava e buscava a Deus, a nação se tornava muito forte e protegida por Deus. E aquilo lá ficava no coração das demais pessoas. Quem lembra de Jericó? Quando Raabe guardou os espias, por que ela recebeu os espias ali? Porque ela ouvia da boca das pessoas que ali Raabe era uma prostituta, das pessoas que visitavam aquela casa de prostituição, conversar, falar assim, nosso Deus de Israel é poderoso, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele não é como os deuses que falam e não faz, ele fala e faz. Então podemos ver que o Deus de Israel era conhecido por todos. E quando Noemi ali certamente pregou a Ruth, Ruth a aceitou. Então aqui podemos ver a importância de nós falarmos de Deus para os nossos parentes, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos noras, para genros, falar para todos. Temos que falar de Cristo. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu já falei, não sei quantas vezes, já falei de Deus, e aquela pessoa não ouve. Aquela pessoa não ouve, não dedica, não aceita, mas continua falando de Deus para a sua família, continua falando de Deus para os seus parentes. Porque nessas horas ali, na separação,
Ruth mostrou quem ela queria servir, que era o Deus de Israel. E assim, é interessante como muitas pessoas que a gente ouve testemunhos, né? Testemunhos de pessoas que estavam andando pelas ruas e achou um folheto no chão e esse folheto falava assim: Deus pode mudar a sua vida. E muitas vezes a gente encontra um folheto na rua, escrito Deus pode mudar a sua vida. E quantas pessoas encontram folhetos? Mas muitas pessoas pegam o folheto, leem e jogam fora. Mas muitas vezes a situação, aquele folheto, se torna uma salvação. Então muitas pessoas às vezes estão passando por momentos de dificuldade, tristeza, abandono. E quando elas sentem que não vale mais nada e acham um folheto e lê, o Senhor Jesus Cristo pode mudar a sua vida. E naquele momento, tudo que ela aprendeu, tudo que ela ouviu durante a vida dela, de Jesus, começa a fazer sentido. Então isso é a importância de nós falarmos do amor de Deus, do amor do Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Falar. E aqui, como meu irmão falou ontem, muitas pessoas estão esperando o seu conselho. Seu conselho é diferente do conselho do mundo. Aqui o meu irmão falou ontem que o amigo dele ia separar da esposa e todos que ele havia conversado falou, separa mesmo, separa mesmo. Quando ele foi conversar com o meu irmão falou assim, não separa não. A sua família é uma família para Deus. Se você tem que declarar a sua família para Deus, ora. Falou para ele. Aqui podemos ver que ele pegou e falou assim, olha Elisã, todas as pessoas falaram para me separar, só você falou para não separar. E eu vou levar o seu conselho em conta. Aqui podemos ver que o cristão, ele não dá um conselho humano, mas ele dá um conselho o quê? Baseado em Deus. Baseado não em razões humanas, mas é baseado no amor do Senhor Deus. E esse é o nosso dever. Muitas pessoas precisam, muitas vezes, ouvir a palavra de Deus da sua boca para serem salvas. E você é um instrumento para a glória de Deus. E muitas vezes a gente não percebe, mas nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Mas muitas vezes não deixamos o Senhor Deus trabalhar. Precisamos o quê? Invocar. Como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. O ide do Senhor Deus não foi especificamente só para pregadores, para pessoas que vamos falar para presbíteros, para irmãos. Quando o Senhor Deus falou, ide, pregai o evangelho a toda a criatura, era para todos nós. Para todos nós falarmos do amor de Deus para as pessoas. Então é importante isso, irmãos. Então aqui, no 19, prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres, mas ela respondeu, não me chamo de Noemi, mas de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Foi assim que Noemi voltou às terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então aqui podemos ver aqui, irmãos, que para Ruth, ali, foi um milagre muito grande para Ruth e para Noemi. Vamos ver na vida de Noemi. Noemi foi muito agraciada por Deus. Podemos ver que a escolha errada talvez não partiu dela, mas partiu do marido dela. Porque naquela época as mulheres não tinham o total domínio, né? Muitas vezes o domínio estava nas mãos dos homens. Então podemos ver que talvez Noemi não queria sair da terra dela, mas por causa do marido ela saiu. E ela volta. Qual que era o problema se Ruth não fosse junto com ela? Qual que era o problema disso? Naquela época, irmãos, a viuvez era um problema muito grave. Por que era muito grave? Porque a pessoa que era viúva, ela tinha oportunidades, e essas oportunidades se restringiam a leis daquela época. Então, ela era senhora, e ela não tinha nenhum filho homem. O que acontecia? Se o marido tivesse morrido, tivesse sido morto,
ali morreu, e a esposa tivesse um filho, aquele filho ia sustentar ela. Então aquele filho homem iria trabalhar e ia sustentar. Se ela tivesse uma mulher, uma filha mulher, aquela mulher poderia se casar com o outro homem e aquele homem ia ajudar. Mas no caso dela, os dois filhos tinham morrido, o marido estava morto, e qual que é a outra opção que tinha para a vida dela? Ela escolher um outro marido. Noemi escolheu um outro marido para ela ter filho com ele. Para o quê? Para permanecer a linhagem do marido dela. Era uma lei daquela época. Só que ela já era velha. Então quem que ia querer casar com uma mulher que não poderia ter filhos naquela época? Então a situação dela era grave. Ela não tinha jeito. E qual que é o outro tipo de sustentos que tinha? O sustento. Naquela época, as pessoas colhiam na sua plantação. E depois que eles colhiam tudo ali, passavam na plantação, eles permitiam os pobres o quê? Colher o resto que sobrava. Às vezes você está colhendo ali, como café, alguma coisa, você puxa o café, puxa os grãos, cai naquele pano, você leva, mas muitos cafés ficam ali na plantação. Então a pessoa vai e cata aquelas plantas, o resto. E não era permitido para as pessoas ir lá e catar. As pessoas que tinham colhido catar. Era permitido somente aos pobres. Mas vemos que Noemi poderia catar ali para o seu sustento, mas ela já era velha. Como ela ia catar aquele sustento? Como é que ela ia arrecadar aquele alimento sendo velha? Então podemos ver que a vida dela estava praticamente acabada. Ela ia depender de alguém para sustentá-la para o resto da vida, mas não tinha essa pessoa. Todos estavam mortos. Aqui vemos a providência de Deus na vida dela quando ela estava regressando para Israel. Podemos ver que o Senhor Deus começou a abençoar ela quando ela decidiu o quê? Voltar para Israel. Então, assim, muitas pessoas, depois que saem para o mundo, saem e decidem voltar para Deus, o Senhor Deus começa a mudar de novo a vida das pessoas. E começou a mudar a vida dela. Aqui volta, então, Ruth junto com Noemi. E Noemi começa, aqui, Ruth 2:12, né? Vai falar sobre Ruth trabalhando. Então, aqui, ao chegar em Belém, Ruth começa a trabalhar nos campos para sustentar ela e Noemi. Então, aqui podemos ver que a providência de Deus. Ruth veio com Noemi e ela falou: olha, pode ficar aí, que eu vou trazer o sustento para você. Eu vou trazer o pão para dentro de casa. Eu vou lá e vou pegar ali o que sobra, o que cai. E aqui podemos ver que na Bíblia fala o exemplo de Ruth, mesmo ela vindo de um lugar totalmente contaminado, perverso, de coisas erradas. Imagina as pessoas olhando para ela e falando assim: olha, essa daí é uma moabita. Olha lá é um país lá é uma cidade totalmente errada. Os povos lá são tudo pervertidos. Mas eles olham para ela e falam assim: mas ela está cuidando da senhora. Uma moabita cuidando dessa senhora, dando um alimento. E o exemplo dela foi tão grande que ela não se envolveu com nenhum jovem, com nada. Se quem ler a história vai ver a história. Ela não se preocupou em envolver com as coisas do mundo. Ela preocupou em ajudar somente ali a sogra. E podemos ver que ali depois, se a gente ler a história, a gente vai ver Ruth 2:12, vai falar: nos mostra como Boaz reconhece a devoção de Ruth e oram a bênção de Deus sobre ela. O Senhor retribua a tua obra e seja a tua recompensa completa da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então aqui, o que aconteceu? Ruth começou a trabalhar nos campos de Boaz. Boaz era um chefe ali de toda a plantação, E ele começou a olhar aquela moça, ela não dava mau testemunho, fazia as coisas corretas. E ele começou a olhar e falou assim: nossa, com o que ela aprendeu tudo isso, né? E Noemi estava por trás de tudo ali, orientando ela, falando para ela. E podemos ver que ela aceitou tanto a instrução ali de Noemi, que ela fez tudo conforme os planos de Deus. Aí Boaz olhou para a vida dela e falou assim: nossa, essa mulher é exemplo.
essa mulher é exemplo, é fiel. E Boaz era parente de Noemi. Aqui podemos ver que tudo estava nos planos de Deus. Boaz era parente de Noemi. Então Noemi vê uma oportunidade muito grande de Ruth se casar com Boaz. A gente estudou isso daí na escola dominical e a gente vê que Boaz era o remidor, né? A gente podemos ver que ele era o remidor. O que era o remidor? É o que eu falei. Ele poderia remir aquela viúva e casar-se com ela, e a geração do filho de Noemi estaria o quê? Protegida pelo resto ali da sua vida. Pela lei do levirato, que a gente leu na escola dominical, a lei do levirato. E aqui podemos ver que os planos do Senhor Deus se concluíram. Aqui podemos ver que Ruth casou-se ali com Boaz, o Senhor Deus permitiu. Quem quiser ler a história tem muito mais, eu não vou estender, porque não é o sentido de estender, mas podemos ver que a providência de Deus é tão grande que uma pessoa que não fazia parte da família, que já estava liberada, quis ficar com Noemi, e a vida de Noemi foi boa, porque ela casou ainda com um homem que tinha grande número de propriedade. Ruth casou com um homem e a sogra dela foi junto, ficou ali bem. Aqui podemos ver que uma coisa que estava totalmente fora dos planos ali, ninguém tinha como dar uma solução. O Senhor Deus deu uma solução, e uma solução que ninguém conseguiria dar. E Ele deu essa solução para a vida de Noemi. Então aqui podemos ver que o Senhor Deus é fiel e é poderoso, e Ele trabalha de forma diferente nas nossas vidas. Muitas vezes, quem poderia concluir, você lendo o livro de Ruth, se você lê o começo, você não consegue dar um final para ele. E quando você vê a mensagem, como o Senhor Deus agiu, como o Senhor Deus trabalhou, te vê, o Senhor Deus trabalha diferente do pensamento do homem. Trabalha diferente do pensamento do que o homem pensa, né? Então aqui podemos ver que o Senhor Deus, ele é precioso, e nós devemos o quê? Cada dia entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Aqui a história culmina com Boaz agindo como redentor, seguindo a lei do levirato, como eu falei para os irmãos, que visa proteger e preservar a linhagem de uma família. Ele se casa com Ruth, e através dessa união, Ruth não é apenas redimida, mas também se torna parte da linhagem de Davi e eventualmente da linhagem de Jesus Cristo. Aqui podemos ver que o filho que Ruth teve com Boaz foi quem? Foi Jessé, que foi o pai de Davi. Podemos ver que foi o pai de Davi. E da linhagem de Davi veio o Senhor Jesus Cristo. Aqui podemos ver que o Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. O Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Aquele ali é melhor, esse daqui é melhor. Não, ele pegou uma moabita, e essa moabita se casou com um ali de Israel, e dela veio a geração, até a geração do Senhor Jesus Cristo. Aqui podemos ver que uma pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo e quer servir a Ele, é abençoada não só na geração dela, mas nas gerações futuras e futuras e futuras. O Senhor Deus aqui abençoa de geração a geração. Então isso que é a importância de nós servirmos a Deus. Ele não só abençoará você agora nesse momento, mas abençoará toda a sua geração. Aqui é importante de servirmos a Deus. O Senhor Deus é que abençoa de geração a geração. Irmãos, deixa essa palavra aí, que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um nessa noite. Amém.